Há um tipo específico de dor que vem de perceber que seus filhos estão contando os dias até você partir. Não abertamente, nunca diriam em voz alta, mas você sente, na forma como olham para a casa, nas perguntas que fazem sobre seu testamento, em como visitam. Tenho 83 anos, meu nome é Margarida, e por 2 anos ignorei sinais de que meus filhos não estavam mais me visitando, estavam visitando sua futura herança. A percepção veio numa tarde de domingo, sentada na minha mesa da cozinha, depois que todos tinham ido embora, notando sobre o que tinham perguntado e sobre o que não tinham. Se você está sentada numa casa quieta agora, se perguntando se seus filhos ainda te veem ou apenas veem o que você vai deixar para trás, precisa ouvir isso. Porque ignorei 7 sinais, e quando os vi claramente, já tinha perdido algo que não posso recuperar. Começou pequeno, tão pequeno que não notei no começo. Depois que o Ricardo morreu, meu filho mais velho vinha aos sábados. Caminhava pela casa, comentava sobre coisas que precisavam de conserto. Mãe, esse degrau da varanda está solto. Quando vai consertar isso? Mãe, o telhado parece velho. Já pensou em trocar? Eu dizia que estava cuidando, ou planejando, ou não achava que precisava ainda. Ele acenava, fazia uma anotação no celular, passava para a próxima coisa. Minha filha visitava aos domingos, trazia almoço. Sentávamos à mesa da cozinha, mas no meio ela começava a falar sobre a casa. Quão grande era, quanto trabalho devia ser. Já pensou em diminuir o tamanho, mãe? Esse lugar é demais para uma pessoa. Eu mudava de assunto, mas ela voltava. Gentilmente, persistentemente. O primeiro sinal foi este. Falavam mais sobre minha casa do que sobre mim. Não como está dormindo, não está se sentindo solitária, não o que tem lido, apenas a casa, a propriedade, as coisas. Disse a mim mesma que estavam sendo práticos, prestáveis, cuidando de mim, mas não parecia cuidado, parecia inventário. Numa visita, meu filho mais velho ficou na sala, apenas ficou lá, olhando para a estante antiga do Ricardo, a escrivaninha perto da janela, a cristaleira que minha mãe me deixou. Ele não estava relembrando, estava avaliando. Vi ele tirar uma foto. Disse que era para memórias, mas sabia melhor. Estava documentando, garantindo que nada desaparecesse antes que pudesse reivindicar. O segundo sinal veio durante uma conversa sobre minha saúde. Tinha mencionado à minha filha que tinha ido ao médico, apenas um check-up de rotina. Tudo bem. Ela se animou. O que ele disse sobre seu coração, sua memória? Disse que ambos estavam bem, melhor que o esperado para minha idade. Ela pareceu quase desapontada, depois se pegou. Disse, que bom, mãe, que bom mesmo. Mas seu rosto já tinha me contado a verdade. Tinha estado esperando por notícias diferentes, piores notícias, notícias que fariam as coisas avançarem. Depois disso, comecei a notar um padrão. Quando mencionava me sentir bem, me sentir forte, pareciam surpresos, quase deflacionados. Quando mencionava estar cansada ou tendo um dia ruim, se inclinavam. Faziam mais perguntas. Pareciam mais engajados. Meu filho ligou uma tarde. Perguntou como eu estava. Disse bem. Tive uma boa semana. Ele disse, tá bom. E a conversa terminou ali, 2 minutos. Mas na semana seguinte, mencionei que tinha me sentido tonta uma manhã. Nada sério. Apenas levantei rápido demais. De repente, ele tinha 20 minutos. Queria detalhes. Tinha certeza que estava bem? Tinha contado ao médico? Deveria checar isso? Era sutil, mas estava lá. Estavam mais interessados no meu declínio do que na minha saúde, na minha fraqueza do que na minha força, porque minha força significava esperar, e eles já tinham começado a planejar. O terceiro sinal foi sobre dinheiro.
Meu filho começou a fazer perguntas sobre minhas finanças, casualmente, tomando café. Mãe, tem tudo organizado? Suas contas? Sua papelada? Disse sim. Tudo estava bem, ele insistiu. Mas quem tem acesso se algo acontecer? Quem sabe onde tudo está? Disse que cuidaria quando chegasse a hora. Ele ficou frustrado. Disse: Mãe, só estamos tentando ajudar. A senhora não está facilitando. Percebi algo então. Ele não estava perguntando para me ajudar. Estava perguntando para se ajudar, para garantir que sabia onde tudo estava quando eu tivesse ido. Minha filha fez a mesma coisa, abordagem diferente. Mencionava amigas cujos pais tinham morrido. Quão complicado foi, quanto mais fácil teria sido se as coisas estivessem organizadas. Depois me olhava de forma significativa. Atualizou seu testamento recentemente, mãe? Não tinha, disse a ela. Ela disse que deveria. Disse que daria paz de espírito a todos. Mas paz de quem? Não minha. Deles. Depois ela começou a perguntar sobre detalhes. Seguro de vida, contas de poupança, se tinha investimentos, coisas que não eram da conta dela. Ainda não, talvez nunca. Mas perguntava como se tivesse direito de saber, como se minha morte fosse um projeto compartilhado em que todos estavam trabalhando. O quarto sinal foi o mais difícil de admitir. Visitavam mais quando queriam algo. Minha filha ligou numa terça. Disse que queria vir me ver naquele fim de semana, trazer os netos. Fiquei emocionada. Não tinham visitado em 2 meses. Mas quando chegaram, ela mal olhou para mim. Passou o tempo todo tirando fotos da casa, dos móveis, da escrivaninha antiga do Ricardo. Perguntou se tinha pensado sobre quem deveria ficar com o quê. Disse que seria mais fácil dividir as coisas agora, enquanto eu ainda podia decidir. Disse que não estava pronta para pensar nisso ainda. Ela ficou quieta. Depois disse: Não estamos tentando apressá-la, mãe. Só não queremos que haja briga depois. Mas ouvi o que ela não estava dizendo. Queria reivindicar coisas agora, antes que os irmãos tivessem primeira escolha. A visita durou 1 hora. Depois tinham que ir. Algo surgiu. Sentei na minha cozinha depois que foram embora, cercada pelas coisas que tinham fotografado. As coisas que queriam, percebendo que não tinham me feito uma única pergunta sobre mim, sobre como estava realmente, se estava solitária, se precisava de algo, apenas catalogando, planejando, preparando. O 5º sinal foi um que não queria ver. Pararam de me incluir nas vidas deles. Costumava ser que me contariam coisas, o que estava acontecendo no trabalho, problemas com os netos, planos que estavam fazendo. Mas isso parou. Meu filho mais velho foi promovido. Descobri 3 meses depois, pela minha irmã. O filho da minha filha entrou no quadro de honra. Ela postou sobre isso online. Nunca ligou para me contar. Tinham parado de me ver como parte do presente deles, apenas do passado e do futuro. O que viria depois? Percebi que já tinham me enterrado emocionalmente, apenas esperando a realidade alcançar. Quando os via, me contariam coisas superficiais. Tempo, trânsito, atualizações genéricas, mas nada real, nada que importasse, como se estivessem praticando como as conversas seriam quando eu fosse apenas uma memória. Leves, seguras, distantes. O 6º sinal veio durante uma reunião de família. Falaram sobre mim como se eu não estivesse lá. Estávamos todos na casa do meu filho, festa de aniversário de um dos netos. Eu estava sentada na sala. Eles estavam na cozinha. Não perceberam que podia ouvir. Minha filha disse: Estou preocupada com ela dirigindo. Não deveria mais estar na estrada. Meu filho concordou. Disse: Precisamos ter essa conversa logo, antes que algo aconteça.
Tinha dirigido até lá sozinha, 45 minutos, sem problemas. Nunca tive um acidente na vida, mas já tinham decidido que era incompetente, perigosa. Depois meu filho mais velho disse: "E realmente precisamos conversar sobre a casa. Ela não consegue manter, vai desmoronar. Estavam planejando minha vida, minhas decisões, sem mim, me tratando como um problema a resolver, não uma pessoa para respeitar." Entrei na cozinha. Pararam de falar imediatamente. Pareceram culpados, mas não culpados o suficiente para parar. Não culpados o suficiente para pedir desculpas. Apenas culpados de terem sido pegos. Isso vai soar ridículo, mas eu realmente pedi desculpas. Disse que talvez não devesse ter estado ouvindo, como se fosse minha culpa, como se tivesse violado a privacidade deles existindo na minha própria família. Tão fundo a negação ia. Agora, o 7º sinal foi o que realmente me quebrou, e foi o momento que finalmente entendi o que precisava fazer. O que você deve fazer também se estiver numa situação similar. Veja, normalmente semanas passariam, sem ligações, sem visitas. Depois, de repente, 3 ligações numa semana, todas sobre a casa, sobre minha saúde, sobre meus planos. Nunca só para conversar, nunca só para checar, sempre com uma agenda. Num sábado, meu filho mais velho ligou, disse que tinha algumas perguntas sobre a propriedade. Podia vir? Disse claro. Fiz café. Esperei. Ele apareceu com papéis, impressões sobre valores de propriedade, vendas comparáveis no bairro. Queria saber se tinha pensado em vender. Disse que o mercado estava bom. Disse que agora era a hora. Perguntei por quê. Não estava planejando vender. Não estava planejando me mudar. Ele disse: "Bem, eventualmente vai. E esta casa vale muito. Seria bom ter esse dinheiro disponível. Para quê? Para quem? Não para mim. Não precisava. Não queria vender. Para eles. Para a herança deles. Ele queria que vendesse agora, enquanto podia influenciar a decisão, enquanto podia garantir que o dinheiro fosse preservado, protegido, para ele." Foi aí que finalmente disse em voz alta, sentada na minha mesa da cozinha: "Você não está preocupado comigo. Está preocupado com sua herança." Ele pareceu chocado. Disse: "Mãe, isso não é justo." Mas ele não negou, apenas juntou seus papéis. Disse que conversaríamos depois. Foi embora. Sentei lá por horas. Café esfriando, luz sumindo. Porque não queria acreditar que meus filhos estavam esperando eu morrer. Mas estavam. Não conscientemente, talvez. Não cruelmente. Mas praticamente. Logisticamente. Já tinham passado para o próximo capítulo. O que começava depois que eu tivesse ido. E eu estava apenas no caminho. O ponto de ruptura veio no dia de ação de graças. Todos os 5 filhos, suas famílias, primeira vez juntos em anos. Passei dias cozinhando, limpando, preparando. Chegaram, comeram, conversaram entre si. E então, durante a sobremesa, meu filho mais velho pigarreou. Disse que tinham estado conversando. Achavam que era hora de eu considerar minhas opções. Casa de repouso talvez, ou me mudar para a casa de um deles. A casa era demais, estava ficando mais velha, se preocupavam. Perguntei o que trouxe isso. Por que agora? Minha filha disse: "Bem, mãe, a senhora tem 83, coisas podem acontecer." Disse que coisas poderiam sempre acontecer, em qualquer idade. Ela quis dizer coisas que complicariam os planos deles, a herança deles, o cronograma deles. Já tinham discutido, já tinham decidido. Estavam apenas me informando agora, apresentando como preocupação, como amor, mas era conveniência, me colocar em algum lugar gerenciável, liberando a casa, os bens. Sentei lá cercada pelos meus filhos, meus netos, a família que tinha criado. E nunca me senti tão sozinha. Depois que foram embora, sentei no silêncio.
louça ainda na mesa, casa cheia de bagunça, e pensei sobre aqueles 7 sinais. Quão óbvios tinham sido, por quanto tempo os ignorei, porque admitir significava admitir algo terrível, que as pessoas que mais amava estavam contando dias, medindo minha vida em termos da conveniência deles. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada repassando cada conversa, cada visita, cada ligação, vendo-as claramente pela primeira vez. E percebi algo. Não podia mudá-los, não podia fazê-los me amar da forma que precisava, mas podia parar de participar do meu próprio apagamento. Na semana seguinte, liguei para meu filho mais velho. Disse que tinha pensado sobre o dia de ação de graças, sobre as preocupações deles, e não estava me mudando, não estava vendendo, não estava fazendo nada diferente. Esta era minha casa, minha vida, e viveria nos meus termos até não poder mais. Ele ficou quieto, depois disse: "Mãe, só estamos tentando ajudar." Disse: "Eu sei, mas não preciso desse tipo de ajuda. Se quiserem visitar porque se importam comigo, porque querem passar tempo comigo, venham visitar. Mas não venham com agendas, não venham fazer inventário, não venham planejar meu funeral enquanto ainda estou vivendo." Ele não soube o que dizer. Eu também não, mas tinha dito, e não podia voltar atrás. As ligações ficaram menos frequentes depois disso. As visitas também, o que doeu. Mas também clarificou as coisas. Se só vinham quando achavam que podiam me convencer de algo, então o amor deles era condicional, transacional, e eu merecia melhor. Comecei a preencher meus dias diferentemente. Não esperando por ligações que talvez não viessem, não mantendo minha agenda livre caso decidissem visitar. Liguei mais para minha irmã Joana. Conversávamos toda semana sobre nada importante, sobre tudo. Comecei a levar Emma para a casa da escola de novo, alguns dias por semana. Ela me contava sobre o dia dela. Eu ouvia, coisas pequenas, mas me faziam sentir vista, não pelo que tinha, mas por quem era. Sara, a mãe da Emma, começou a me trazer jantar às vezes. Sentávamos na minha varanda, conversávamos sobre o trabalho dela, suas preocupações. Ela nunca perguntou sobre meu testamento, nunca comentou sobre minha casa, apenas me tratou como pessoa, uma amiga, e percebi. Era assim que família deveria parecer. Não esperar, apenas ser. 6 meses depois do dia de ação de graças, minha filha ligou. Disse que tinha estado pensando. Disse que sentia muito. Disse que não tinha percebido como tinham estado agindo. Como devia ter sido. Não disse eu avisei, apenas disse obrigada. Ela perguntou se podia visitar. Apenas visitar, sem agenda. Disse sim, ela veio naquele sábado. Trouxe flores, sentamos na varanda. E ela fez perguntas sobre mim, sobre minha vida, sobre o que estava fazendo. Não sobre a casa, não sobre minha saúde, não sobre meus planos, apenas eu. Ela me contou sobre a filha dela, sobre o trabalho, sobre um livro que estava lendo. Como se fôssemos 2 pessoas. Não uma mãe esperando morrer e uma filha esperando que acabasse. Pareceu ver minha filha de novo. Não uma estranha esperando por uma herança. Conversamos por 3 horas, a conversa mais longa que tivemos em anos. Quando foi embora, me abraçou. Realmente me abraçou. Disse que ligaria semana que vem. E ligou. Os outros não mudaram. Ainda ligam com perguntas. Ainda visitam com agendas. Mas eu mudei. Vejo agora. Não invento desculpas. Não explico. E não deixo definir quem sou, porque aqui está o que aprendi. Alguns filhos esperam, te amam, mas já passaram por você emocionalmente. Você não pode mudar isso, não pode forçar, mas pode se proteger, pode estabelecer limites, pode exigir ser vista como pessoa, não um plano patrimonial. E se não conseguem fazer isso, pode preencher sua vida com pessoas que conseguem.
Pode parar de esperar perto do telefone, parar de reorganizar sua vida em torno da conveniência deles. Pode construir conexões que não são sobre o que vai deixar para trás, mas sobre quem é agora. Família nem sempre é sangue. Às vezes é a vizinha que checa, a irmã que liga, o filho que te vê, não a herança. Você. Sou grata por filhas que podem pedir desculpas, por irmãs que ligam só para conversar, por vizinhas que me veem como sou. Por aprender finalmente que não tenho que aceitar amor que parece transação comercial. Sou grata por ver esses 7 sinais, porque vê-los finalmente me devolveu minha vida. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha falar sobre a coisa mais difícil que já teve que ver. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda vivendo, ainda me escolhendo. Cuidem-se, seja lá o que isso signifique para vocês. E lembrem-se, você merece ser amada enquanto está viva, não apenas lamentada quando tiver partido.